Bem-vindo a mais um Agente Podcast, uma conversa bem natural, bem divertida, com amigas aqui sobre diversos assuntos. E hoje o nosso tema é a importância de ser curada. Será que é importante a gente buscar a cura para as nossas emoções, para o nosso coração? Até que ponto isso faz diferença na nossa vida e na vida daqueles que nos rodeiam? Quero dar as boas-vindas a vocês também, Kelly, Lucila. Tudo bem com vocês, minhas queridas? Tudo bem. Animadas pro tema de hoje? Expectativa 1000. É um tema muito importante. Muito importante. Incrível. Então, a gente indo direto ao assunto, né? Será que a gente entende o que é ser curada? Por onde a gente começa para falar de cura, cura das emoções? E se eu não reconheço que eu preciso de cura? Exato. Não Exato. Acho que esse é o primeiro ponto, né? É o primeiro ponto. Só precisa de cura quem sabe que está doente. Então, é o reconhecer. É o ponto de largada. Ponto de largada. É interessante. Eu gosto já de citar um texto bíblico aqui para a gente caminhar em cima dele, tá bom? Lucas 15, versículo 8, fala de uma parábola. A parábola da dracma perdida. E as dracmas eram moedas usadas como colar. Era um simbolismo muito especial, que a mulher, naquela época, usava. E Jesus ele conta uma história, uma parábola, né, de uma mulher que usava um colar e que ela perdeu uma dracma. E o colar era composto de 10 dracmas e ela perdia uma. E aí, ela, quando se deu conta, ela ficou nervosa, desesperada, triste, e tomou algumas atitudes. Eu acho muito legal as atitudes dela, mas hoje nós vamos falar só de uma das atitudes dela. Só voltando um pouquinho para o colar, essas dracmas têm um significado de pertencimento, de aliança e de segurança. Olha como isso diz respeito à necessidade feminina. Toda mulher que a gente conhece precisa de pertencimento, segurança e aliança. Aliança no sentido de comprometimento, de ter alguém com ela na vida, sabe? Isso é uma necessidade de todo ser humano, na verdade. Vocês concordam? Total. Demais. E, inclusive, quando a mulher ela não reconhece que ela está precisando de cura, se ela tem uma amiga, essa amiga vai falar para ela. Exato. Então, isso é muito importante, porque às vezes ela não é casada, não tem namorado, mas ela tem uma amiga. E aí a amiga vai falar, olha, eu acho que você precisa Cuidar disso. buscar, né, cuidar disso. Então, é muito importante. É muito legal. Na parábola, Jesus conta que quando ela se deu por si, que tinha perdido uma dracma, é um símbolo de um valor, de algo importante para ela. Então, como não ia fazer sentido um colar faltando uma dracma, o que ela fez? Ela foi procurar. Então, trazendo assim para o contexto emocional, vamos dizer que essa dracma represente um valor, algo o que nós damos muito valor, muito, muito importante para nós, né? Aquilo que é importante para mim, eu valorizo, eu não quero perder, eu quero cuidar, eu quero manter. Aquilo que é importante para mim, eu quero dar cada vez mais valor, eu quero cercar de proteção e eu quero até revelar para outras pessoas o quanto aquilo é importante para nós. E que tipo de valor que, tirado de uma mulher, pode trazer uma doença emocional? Qual o tipo de dracma que, tirando do nosso colar, pode nos fazer incompletas, doentes emocionalmente, tristes, esgotadas, com uma questão de autoestima baixa? O que vocês acham? Que tipo de emoção, que tipo de dracma, que tipo de valor que, se tirado, se corrompido, se roubado, se perdido, como apresenta aqui na parábola, pode causar danos emocionais?
Uau. Cada mulher vai ter uma listinha ali de valores por prioridade, Sim. né? Então, é muito individual falar sobre isso, mas eu acredito que, sim, para mim, um dos principais, talvez lealdade, né? Se você perde a lealdade de alguém, a sinceridade, a verdade, isso mexe com a gente de um ponto que você não consegue voltar a ser mais quem você era com essa pessoa. Não que você não perdoe, você perdoa. E eu sou a pessoa que eu posso falar, eu perdoo com muita facilidade. Eu esqueço rápido das coisas, faz parte do meu temperamento. Então, eu perdoo. Só que você não consegue mais ser com aquela pessoa quem você era. Porque ela fere a um ponto que é difícil você reconquistar. Pode ser que vai dar para reconquistar, mas vai levar tempo. Vai demorar tempo. Mas dependendo do nível de intimidade, de amizade, isso pode mexer a um ponto com você que você pode perder referência, né? Porque às vezes essa pessoa, ela pode achar que o problema é com ela. Uhum. E às vezes não é. Foi um problema que a pessoa, né, por alguma fraqueza ou alguma, sei lá, ela causou, mas ela pode pensar, poxa, por que ela não foi leal a mim? Então, eu sou o problema. E aí isso vai gerando vários outros problemas, né? Então, são vários valores, mas que... Vários valores. Eu acho Pra que você, a lealdade é um valor é um valor muito imprescindível. forte, E pra você, Kelly? É incrível, porque ó, no podcast anterior, e se você não assistiu, volta lá no nosso primeiro episódio, a gente comentou sobre a sensibilidade da mulher. O quanto a mulher, ela é sensível, né? Uhum. E eu já destacaria aqui a nossa autoestima, a nossa autoconfiança. Sim. Que desde a infância a gente pode receber palavras que isso já vá nos roubando, né? Já vá nos ferindo e já nos vai colocando numa posição emocionalmente doentes em crescer, não se sentindo bela, não se sentindo mulher, não se sentindo atraída, cuidada. E aí entra todo, né, aquele autoestima. E a mulher emocionalmente doente no sentido da sua autoestima, ela vive ladeira abaixo, porque a pessoa aqui fora pode dizer o que for de elogios, mas ela não se sentindo, ela não se reconhecendo, isso acaba com ela. E hoje, quantas mulheres vivem, né, nesse casulo doentio de não se sentir bem, amada, bonita, feliz e ter a felicidade? Então, a gente está aqui para bater esse papo e alcançar essa cura. É verdade, faz todo sentido tudo isso. E para mim também, a lealdade é um princípio, é um valor que eu considero demais. Autoestima. E vocês conhecem a minha história, né? Eu fui uma criança que não tive ninguém reforçando a minha importância. Eu tive excesso de parentes e uma escassez muito grande de um reforço do meu pertencimento, do meu valor para eles. Então, nesse caso, é o valor que é o valor é o pertencimento. É o pertencimento. Que afeta a autoestima. Então, eu tive um problema seríssimo de autoestima, porque eu não me via. Eu não me enxergava como eu era. Eu só via defeitos em mim fisicamente. Eu tinha, imagina uma criança, uma menina de 9 anos, começando a se descobrir assim, uma menina, uma mulher, né? Uma mulher. E não conseguisse ver nada. Eu não conseguia me enxergar diante do espelho. Eu odiava espelho. Eu tinha um problema com o meu cabelo, com os meus dentes, com o meu nariz, com as minhas orelhas, com a minha testa, com tudo. Eu não gostava de nada em mim. Nada. Então, eu sei que é um pouco forte, né? É um tema sensível, mas eu realmente me perguntava, do alto da minha idade, de 9 aninhos, porque eu tinha nascido, se ninguém gostava de mim. Então, eu me lembro eu me batia, eu me esmurrava em partes do meu corpo onde minha mãe não podia ver. Então, eu já não... Imagina, naquela época não se falava assim, né, abertamente como hoje, né? Sim. Sobre isso, essa autorrejeição. Eu tinha essa autorrejeição, porque eu me via de uma forma tão distorcida perante o espelho mesmo,
que eu não gostava do que eu via, principalmente por causa das comparações que faziam. Você se parece muito com tal pessoa. Exato. Qualquer dia eu vou contar aqui com quem eu me parecia tanto fisicamente, né? Mas é importante cada uma de nós observar essa parábola e observar qual é o valor para mim que representa essa dracma perdida. Porque era tão importante para essa mulher da parábola que ela fechou a porta e acendeu a luz. Foi a primeira coisa que ela fez, foi ficar sozinha e acender a luz. E aí eu chamo a atenção, né, para nós, nesse bate-papo, para a gente acender a luz. A importância de buscarmos a cura, de sermos mulheres curadas, passa por um momento de estarmos a sós, ou de olharmos para nós mesmas e acendermos a luz. O que é esse acender a luz? É trazer a clareza, é prestar atenção, é olhar com calma, olhar minuciosamente, pessoalmente cuidar daquilo. Entende? Foi o que aquela mulher fez, mesmo que naquela época não era uma luz como a nossa, né? Esse estúdio está cheio de luz, tá? Hoje em dia é assim, mas naquela época ela provavelmente pegou uma lamparina. E isso fazia com que ela tivesse que usar a lamparina perto dela e perto do lugar onde ela ia olhar calmamente, minuciosamente, para ver se estava ali o que ela tinha perdido. Então é isso que a gente tem que fazer. Aí uma pergunta, é fácil olhar para dentro da gente? É simples, eu vou lá, vou acender a luz dos meus porões, vou acender a luz, né, do meu coração, olhar com calma a minha história. É fácil, é simples. O que você acha? É muito difícil e doloroso também, né? Doloroso. Então, não é um processo fácil. E aí, o início é assim, sozinha, para você tentar identificar realmente onde que tá, né, a dor, né? E o que tá causando essa dor. Porque, às vezes, a gente se engana um pouco, né, com relação ao que a gente tá sentindo e a causa. A gente sente, sei que eu tô assim, hoje eu não tô bem, tá? Por quê? Isso. E lá fundo, no fundo, a gente sabe. A gente sempre sabe. Mas a gente precisa parar para olhar e pensar. Não, peraí. Para tudo, eu tô assim por causa disso. Muito interessante porque ela foi procurar lá dentro. Ela sabia que era lá dentro que ela tinha perdido. Né? Ela não foi lá no quintal, ela não chamou as amigas depois. Você pode ler depois a parábola em Lucas 15, versículo 8, tá? E é muito legal. Porque ela foi dentro da casa dela, ela foi no território onde ela tinha perdido o olhar com calma. No seu local de pertencimento. É muito interessante. E claro que é desafiador, porque nós vamos encontrar coisas desagradáveis. Nós vamos encontrar, de repente, ela, uau, olha esse pedaço de caroço de azeitona veio parar aqui. Esse aqui, olha, que um pedaço de cebola veio parar aqui. Olha, né? Enfim, quantas coisas que quando a gente vai vasculhar, olhar com calma, a gente acaba encontrando. Procurando uma coisa, você encontra outras, né? E procurando algo de valor, nós vamos nos deparar, provavelmente, muitas vezes, com muitas coisas que nós não queremos mais. Não queremos mais que faça parte da nossa vida, do nosso colar, né? Daquilo que nós usamos, dos nossos adornos, ou de quem, falando um pouco mais profundamente, ou de quem realmente nós somos. Coisas que não queremos mais na nossa vida. E acender a luz tem a ver com olharmos com cuidado, acolhendo com carinho aquilo que sentimos. Sabe, gente, às vezes nós demonizamos as nossas emoções. Eu mesma era uma dessas. Achava que raiva não podia sentir. Ira, jamais. Então, por muito tempo, eu fui um doce de candura, né? Um doce de candura. Ninguém mais usa esse termo também, né? Mas tá tudo bem, né? Porque eu fazia assim, de tudo para ser uma pessoa muito doce, muito meiga.
E por mais que eu fosse na minha natureza, eu não sou tudo isso, mas eu sou muito disso. Porém, eu fiz tudo para ser o mais agradável possível para todas as pessoas possível na minha vida, no meu cotidiano, enfim, com as minhas amizades, né? E isso me fez muito mal. Por quê? Porque eu fui me anulando. Então, eu sempre conto, né, nos meus cursos, porque a gente ia pedir uma pizza, vai, todo mundo escolhe, né? Quem quer pizza, que sabor, ia perguntar para mim, qualquer um. Como assim qualquer um? O que vocês pedirem, eu como. Entendeu? E claro que não, porque tem vários sabores que eu não gosto, né? Mas assim, então a todo mundo pedia exatamente os sabores, que nenhum sabor que eu gostava. Imagina, aí chega lá, vai comer, não come, porque não tem nada que você gosta. Não, eu comia. Sem gostar. Assim, que delícia. Tá bom? Muito bom. Né? Não respondo, tipo, entendo que está bom, né? Porque uma anulação de quem você é, da sua vontade, um medo de ferir alguém por simplesmente gostar de algo que o outro não goste. E tá tudo bem, né, gente? Mas a autoestima, a necessidade de pertencer, de aceitação, de que o outro me receba e me veja como uma pessoa, sabe, doce, meiga e boazinha. Uau, para onde isso leva uma pessoa, né? Como isso deforma a nossa personalidade. E Jesus não quer isso, gente. Nem ele foi um doce de candura o tempo todo. Ele, quando ele teve que ser bravo, ele foi para valer, né? Quando ele exortava muitas vezes, ele chamava o povo, né? Algum povo aí específico, né? Os fariseus, enfim, ele falava hipócritas, né? Sepulcros caiados, porque vocês vivem uma religião e é só isso que vocês vivem. Vocês não têm a vida naquilo, né? Não amam a Deus de verdade, enfim. E é muito interessante, porque o que Deus pede de nós é que a gente sinta as emoções. Ele deu as emoções para nós, gente. Foi ele que nos fez assim, né? Algumas mais emotivas, outras menos. Algumas mais sensíveis, outras menos. Umas mais choronas, outras mais risonhas, né? Umas mais, uau, para cima, outras mais quietinhas. E a gente tem que aprender a gostar. Porque às vezes a gente fala assim, eu não gosto de ser assim. Mas que tal não apenas não gostar? E acender a luz e procurar saber por que eu sou assim. O que me fez ser assim? Foi o que eu fiz, né? Por que eu preciso tanto da aprovação dos outros? Por que eu preciso tanto ser a pastora doce, meiga, dócil, amorosa, generosa, que todos amam? Entendeu? Por que eu preciso ser assim? E essa é uma visão que eu carregava desde a minha conversão, né? E qualquer hora eu conto aqui. Alguns sabem da história, é até engraçada, né? Mas acender a luz passa por momentos difíceis de nós realmente nos depararmos com antivalores, digamos assim, aquilo que não queremos mais na nossa vida, aquilo que nos entristece para valer, aquilo que nos deforma para valer, aquilo que nos leva longe para o nosso propósito de vida. E eu acho muito legal essa mulher acender a luz na parábola e olhar de perto, e quando ela encontra, ela faz uma festa. E ela não guarda a alegria dela só para ela, né, gente? Ela vai para fora da casa dela, chama as amigas para celebrar com ela o que ela reencontrou, o valor que ela reencontrou. Aí me faz lembrar o texto que Jesus fala assim: onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Por isso que a gente tem que olhar, não sei o que vocês pensam disso, quais são realmente os meus tesouros? Coisas das quais eu não abro mão, valores dos quais eu não estou disposta a abrir mão. E a gente tem que se conhecer a esse ponto, porque tem gente que não se conhece. Tem gente que se conhece através do olhar do outro, mas o olhar do outro é um olhar de fora.
Isso eu vejo na parábola também. Ela não chamou as amigas para procurarem com ela. Ela foi sozinha, porque tem momentos que a gente tem que iniciar, como você falou, Lu, iniciar essa jornada, e não se trata só de autoconhecimento. Eu acho legal o autoconhecimento, mas o autoconhecimento pelo autoconhecimento só pode dar muito errado. Porque é aquele ensimesmar-se e se deparar com um vazio contínuo. E eu chamo isso de uma espiral que vai nos puxando para baixo. Agora, quando você se conhece à luz do olhar de Deus, à luz da palavra de Deus, à luz do amor que Ele tem, que foi isso que me salvou. Foi esse olhar que me salvou. Bendito o dia em que eu abri a Bíblia e Deus falou comigo, né? Eu tinha só uns 15 anos, 16, e Ele falou, vá para Salmo 139. E eu comecei a ler. Veio aquela voz, foi, vá para o Salmo 139. Não foi isso, mas foi aquela voz interior. E eu, que nunca tinha lido a Bíblia ainda, né? Conhecia um texto ou outro, fui para o Salmo 139 e me deparei. Quando eu cheguei no texto, eu te vi, a substância ainda sem forma. A substância informe, eu te via quando você era um embrião, quando nem a sua mãe sabia que você estava ali, quando o mundo não sabia que você já existia, eu te via. E tem mais, eu escrevi o seu nome lá no livro, eu escrevi o seu destino, e eu te amei, eu te teci no ventre da sua mãe. E conheço você pelo nome. Eu falei, não é possível, não é possível. Eu chorava, eu olhava aquele texto, eu lia e relia. Eu lembro como se fosse ontem. Eu na sala da casa da minha mãe, chorando, e assim, isso é para mim, isso diz respeito a mim. Quando nem se falava de cura interior, quando não se falava de cura da alma, não tinha livro, nada a respeito. Até tinha, mas estava sendo traduzido, chegava nas mãos de poucos líderes. Eu sou muito privilegiada. Sim. Muito. Eu louvo e agradeço muito a Deus, porque Ele me alcançou num lugar onde era difícil de ir, sabe? Ele foi lá e me encontrou num lugar onde poucas pessoas conseguiriam me ver, me enxergar. Doente, abandonada, rejeitada. Eu acho que isso é a história de muitos de nós, para não dizer de todos nós. Em algum momento, Ele foi lá, deixou as 99 e nos puxou com seu cajado de amor e nos trouxe para o seu ombro, né? Não é verdade? Vocês têm casos de cura na vida de vocês? Acho que não, hein? Imagina. Eu tenho da minha autoestima, né? Porque, embora eu tenha sido criada numa família maravilhosa, que me amava claramente, por algum motivo ali, eu, com 7 anos, eu olhava para as amiguinhas da escola, eu me achava muito diferente delas. Mas assim, gente, sem motivo, razão, circunstância. E então eu fui crescendo com aquilo. Não, mas eu sou muito diferente. Então, e aí... Você nem percebia que era mais bonita? Imagina, eu achava que eu era a mais feia de todas. Eu sei como é. E aí você cresce assim. Sim. E assim, naquela época, eu não lembro de falar com a minha mãe disso. Mãe, eu sou a mais feia da turma. Não, eu não lembro de conversar com ela sobre isso. E o problema de você não conversar é que vai só se agravando. Então você cresce com aquele trauma ali, né? E aí demorou muitos anos para eu começar a entender que eu tinha um problema de autoestima, porque também não se falava sobre isso, né? E aí, quando eu percebi, eu falei assim, não, gente, preciso resolver isso, né? Porque não é normal. E eu acredito que a maioria dos traumas que acontecem são na infância, né? Justamente para atrasar a nossa trajetória. Exato. Porque quando mexe com a nossa autoestima, mexe com a nossa autoconfiança, mexe com tudo. E aí a gente não se sente capaz de nada. De nada. Essa é a verdade. Verdade. E reflete em tudo, né? Reflete em tudo.
E aí Jesus veio e foi curando, e foi um processo. E eu falo que é um processo. Não é da noite pro dia que você passa a ter uma autoestima maravilhosa. Você precisa de autocuidado para, né, nutrir a autoestima. Só que Jesus faz toda a diferença. Por quê? Porque você sabe que Ele te criou, Ele te formou, né? De forma assombrosamente maravilhosa, Ele te formou. Então aí você começa a ir atrás. Puxa, então ele que me formou. Então foi mais ou menos como você teve esse encontro, eu acho que foi acontecendo comigo, mas eu tive que buscar muito para sentir isso. E isso porque eu nasci num ambiente cristão. Então, interessante que você vê que independe. Depende. Interessante. Independe. E você, Kelly? E por incrível que pareça, o meu também, uma das, né, inúmeras, mas foi também disso, da autoestima. Eu lembro que na minha infância eu queria usar, olha só, eu queria usar as roupas das minhas amigas, porque eu achava que as roupas delas eram maravilhosas nelas e iam ser maravilhosas em mim também. E gente, sabe quando você vê e fala, tô me sentindo ridícula? Aquela coisa de você ir na casa da amiga, me empresta aquela blusa. E aí você coloca e fala, não, mas nada a ver por com que você fica e ninguém não fica? E foi um processo muito longo, porque quem me ajudou muito nesse processo foi meu marido. Porque o Vicente começou a moldar e trabalhar em mim uma feminilidade em mim que eu não conhecia. Né? Então, ele, junto com o Espírito Santo, foi trabalhando muito isso em mim. E isso é muito perigoso. Por quê? Porque ou a gente, nessa falta da autoestima, a gente se esconde, né? Então, a gente realmente se esconde, a gente não quer ser vista por ninguém, a gente aceita essa mentira de que somos ridículas, não vamos pra canto nenhum, todo mundo vai ser bem na vida, menos nós. Ou algumas mulheres, elas entram para um outro lado de querer se expor demais para ser aceita. Então, tem ali, né, uma divisão, onde a mulher, ela não sabe aonde se colocar. Então, existe aquela exposição ou aquela questão de que preciso fazer tudo para agradar todo mundo, para ser aceita por todo mundo. Então, eu preciso ter aquela simpatia, né? Ou eu preciso estar sempre na moda com a melhor roupa, o melhor sapato, o melhor perfume, a melhor maquiagem, porque eu preciso ser elogiada e vista. Mas na realidade você fala, eu tô me sentindo ridícula nisso. Mas eu preciso ouvir. Ou a gente se esconde. É verdade. Né? Ou a gente se esconde. Então, essa é uma dracma que hoje, nas mulheres, é completamente perdida. E você vê muitas mulheres bonitas, lindas, sem autoestima. Sem autoestima. Então, são vários fatores, né, que podem levar a isso, mas eu acho que 80%, 90% tem problema com autoestima. E é engraçado que você falou que o seu marido, né, o Vicente, que te ajudou. O Bosco também, porque quando a gente se conheceu, ele olhava assim, ele falou, mas não é possível que você não enxerga nada? Aí ele, não é normal, não. E ele ficava indignado, ele falava, não tô, ou você tá se fingindo de besta, ou você é besta mesmo. Tipo assim, no modo de dizer, não é possível. E eu falei assim, não, mas é verdade. E que bom que eu falei pra ele, não, é verdade, eu preciso de ajuda, porque aí ele entendeu a dor ali, né? Meu marido também, não tem como, né? O meu marido me ajudou, mas assim, muito. E muitas vezes ele fala assim, que bom que você não se acha tudo isso. Ai, o Bosco também porque você é tudo isso e mais um pouco. E eu, meu Deus, obrigada, pai. Gente, interessante esse olhar para dentro, porque quando na nossa dor, na perda do nosso valor, né, da nossa dracma, daquilo que é importante para nós, a tendência, quando olhamos para fora e não para dentro, nós procuramos culpados. Verdade. Né? Mas não, eu tenho certeza que alguém roubou isso aqui. Quem pegou? Quem fingiu que veio me abraçar e pegou minha dracma? Quem que foi falso comigo? Quem que me feriu? Quem que me magoou? E a gente quer procurar culpados, né? Não que não existam os colaboradores na caminhada, né? Às vezes as pessoas, sem perceber, elas realmente colaboram, né? Para ferir, para traumatizar.
porque elas também são feridas e traumatizadas, mas elas também estão, né? Algumas estão sem as 10 dracmas, né? e estão ali tentando fazer o melhor. Mas quando a gente não vai para dentro, a tendência é olhar para fora e olhar para fora onde está. Quem foi o Pode causador? gerar amargura, né? Amargura, Exato. ressentimento, né? E aí a tendência é não mudar, não curar, porque a dracma perdida não está lá fora, está lá dentro. Isso significa que a pessoa mais responsável pelos valores que nós temos que resgatar, ou buscar a restituição, ou a cura mesmo, esse é o tema, a cura. A pessoa mais responsável somos nós mesmas, ou sou eu mesma, é você mesma, Verdade. né? Então, é algo para a gente pensar também. De repente, sei lá, quem que a gente culpou ao longo da história, né? Exato. E não, sim, né, dizendo que a culpa é sua e só sua. Não, nem estamos falando de culpa. Estamos falando de responsabilidade, de buscar a cura, de acender essa luz e de buscar, como diz a parábola, diligentemente, cuidadosamente, atenciosamente, até encontrar. E isso fala de como, por quê, melhor dizendo, por que eu sinto isso? Por que eu sou uma pessoa que esse assunto me irrita tanto? Porque eu não admito, por exemplo, mentira. Porque dificilmente eu perdoo uma falta de lealdade. Porque eu me preocupo tanto com a opinião dos outros. Por que isso ainda me dói tanto? Né? A gente precisa ir para a raiz da questão, né? Encontrar o motivo, senão nós vamos ficar procurando culpados lá fora. Uau. Faz sentido, né? Mas é possível você descobrir isso sem passar por um processo de terapia? Porque a maioria de problemas assim são causados através de traumas que a gente viveu. E às vezes a gente nem lembra de todos. E aí a pergunta é possível você descobrir isso sem a ajuda de um profissional? Olha, sem ajuda profissional... Olha, eu estou falando porque eu sou da área, né? Eu diria que é muito mais tranquilo, muito melhor quando você tem ajuda profissional, né? Um psicoterapeuta, alguém que entende, alguém que conhece os meios de chegar mais rapidamente, rápido, né? Ouvindo a sua história, ou com ferramentas apropriadas para alcançar, né? Olha, você está aí com uma lamparina, eu tenho como chama? Um holofote. Eu tenho um holofote, peraí. E olha, pelo que eu já conheço, que as meninas perderam, eu já sei mais ou menos onde. Vamos procurar primeiro aqui, que a gente vai achar mais rapidamente, porque a experiência, muito tempo, né? Você se capacita para aquilo, a própria experiência de vida, né? De onde encontrar, como ajudar. Eu acho que realmente é muito melhor quando você tem um terapeuta. Sim. Mas é possível também, com a ajuda de Deus. Bom, eu diria que Deus sempre está no processo de cura, usando um profissional bom, usando alguém que realmente vai conduzir para essa cura, para esse crescimento, né? Mas suponhamos que a pessoa sozinha de tudo, não tenha para onde correr. Hoje em dia é muito difícil isso, né? Mas se ela pedir para Deus, ela consegue. Pode demorar um pouco, também pode ser, sim, algo rápido. Eu tenho as duas experiências na minha vida, que talvez eu conte aqui um dia. Eu só fico prometendo, talvez eu conto, né? Mas eu tenho as duas experiências. E foram situações que, assim, eu contando hoje, quando eu conto, eu falo, meu Deus, como Deus foi meu terapeuta, meu psicoterapeuta, como ele me conduziu sabiamente. Eu vou contar só uma experiência, que essa é muito rápida e não demanda um assunto, digamos assim, não chega a ser... não vou entregar nada, né, da profissão. Eu tinha pavor de avião.
pavor de pensar sequer que eu ia voar de avião. E meu marido começou a viajar muito, isso tem muitos anos, a viajar muito, e ele falou, amor, te convidaram dessa vez. Eu falei, não vou, nem... Quando me convidaram, já diga, minha esposa não virá. Então ele falou, não, mas um dia, né? E eu fui vendo que a situação estava assim, se agravando. Eu falei, eu vou ter que acompanhar o meu marido, mesmo porque tem viagens aí que a gente sonha e que não vai dar para ir de carro. Tipo, né, em outro continente, né, Israel, Estados Unidos, outros continentes também. Então, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu preciso de um milagre. Mestre, eu preciso de um milagre. E aí, olha como Deus agiu em mim, gente. Ele começou a me dar sonhos. E eu nunca estive no processo de voo. A única coisa que eu tinha feito até então foi levar o meu esposo até o aeroporto, né, de voos nacionais ou internacionais, até ali o balcão e pronto, e voltava. Então, eu não tinha ideia de como era dali para frente, qual era o procedimento, né? Deus fez eu sonhar. Eu saindo, primeiro eu chegando, entregando meu passaporte com meu marido no balcão lá da agência de aviação. Aí depois eu via eu colocando a minha mala e a mala indo pro lugar. Depois eu sonhei que eu estava já caminhando num corredor. Eu falei, amor, tem um corredor? Ele falou, tem. Um corredor. Eu sonhei, mas assim, eu não lembro de quanto tempo, porque eu não percebia que Deus estava me tratando, me moldando. E aí eu me via indo num corredor. Depois eu me vi entrando na aeronave. Quando eu sonhei que eu estava entrando na aeronave, sentando na minha cadeira, eu falei, tá bom, já sei, eu vou voar. Mas não pouco. Muito! E aí começou a nossa jornada, a minha jornada de voo, né? Então, questão de o quê? Acho que 2 meses veio um convite para o Rio. Olha como Deus é bom também. Um voo rápido, curtinho. Né? Eu lembro que foi muito gostoso, divertido, né? Voar até hoje, assim, não é uma coisa que eu goste tanto, mas não é como antes. Antes eu passava mal, antes, assim, eu não conseguia conceber a ideia de eu voar. Sim. E Deus foi tão bondoso que Ele agiu como terapeuta através dos sonhos comigo, me curando, me preparando para aquilo que seria uma necessidade. E Ele é maravilhoso. Fala a verdade, gente. Demais, incrível, né? Incrível. É um pai, né? E é uma cura que, assim, o que eu fiz? Nada para merecer. Essa é a verdade. E nada que eu pudesse fazer na época. E você pedia para ser curada nisso, para Ele tirar esse medo? Eu pedia, porque eu não tinha só medo de voar, né? Eu tinha medo de muita coisa. Eu já falei aqui, nós vamos falar aqui também de medo. Então, Ele te ouviu. Eu pedi, Ele me ouviu. Ele atende, gente. Sim. Nosso Deus é bondoso, misericordioso, e a essência dele é amor, né? A gente tem que lembrar disso. Ele tem o poder. Se tem alguém que tem todo o poder, é Ele. Porque Jesus se fez um de nós, né? Como diz a palavra, Ele se fez um de nós, Ele carregou sobre si as nossas dores e enfermidades. E quando fala dores, não se trata só das dores físicas, mas as dores emocionais, né? Jesus sofreu, Jesus foi humilhado, Jesus foi abandonado, Jesus perdeu o pai adotivo. Jesus perdeu o pai adotivo, né? E ele sofreu muito. Imagina quanto Jesus teve que se conter durante a vida toda para não pecar, para não errar, para ser quem ele veio para ser, para não usar os seus poderes. Né? Não que Jesus tinha os poderes, ele se tornou cheio do Espírito Santo depois do batismo, mas ele era filho do homem, ou seja, Deus que se tornou homem para levar sobre si nossas dores e enfermidades. Então, se tem alguém que conhece que pode, esse alguém se chama Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém, gente? Amém. Olha, amém. E por vezes na Bíblia, o Senhor nos ensina, né? A cura por intermédio de alguém ou de algo.
Verdade. Né? Eu acredito muito nisso. Né? Hoje em dia, a gente conversa com muitas pessoas e, infelizmente, existe esse receio, né, de procurar a ajuda. Né, de procurar a terapia. Mas também, de fato, depois que você começa, você fala, por que eu não procurei antes? Por que eu não comecei isso antes? Né? Exato. Era um tabu, né? Era um tabu fazer a terapia e procurar ajuda. Mas a grande questão é que se a sua saúde emocional hoje não estar bem, desculpa. Gente, daqui para frente, a saúde emocional será a prioridade na vida de todos, porque não tem como. Não As tem. pessoas, a própria vida corrida, estressante, né, os meios de comunicação, a nossa forma de interagir com as pessoas. Antes, assim, gastava-se horas ao redor de uma mesa, em família, para comer, para conversar. Hoje são raras as famílias que fazem isso. Antigamente, você ia visitar a avó, ia visitar o tio, né? A família vinha até a sua casa e era uma celebração. Hoje, precisa marcar agenda na agenda, precisa ver se vai dar, vai se casar, porque cada as crianças crescem longe de primos, de primos, enfim, e amigos também, né? Hoje em dia a gente tem amigos que a gente ama, que a gente vê uma vez por ano. Não tá certo, né? Não. Verdade. E a gente precisa, sim. E ainda, e já partindo pro final, né? Quando a gente não olha para dentro nem para fora, nós corremos o risco também de tentar cobrir que algo de errado está acontecendo. Que é o que muita gente, principalmente a mulher, tem essa habilidade, sabe? De, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tudo maravilhoso, né? Então, que é o que essa mulher aqui da parábola não fez. Ela podia ter fingido, ter colocado qualquer outra coisa lá, um outro pingente, dizer, tá na moda colocar um pingente aqui no meio das dracmas, né? Sei lá. E ela não fez isso. Ela não abriu mão de preencher aquele espaço com algo que realmente ia preencher o espaço. Ela não abriu mão de trazer o valor real que cabia naquela situação. E quantos de nós, em algum momento, ou conhecemos alguém que tentam encobrir a dor? Viver uma vida de aparência, de representação. Eu sempre falo isso, né? De representação, é fingir. É mais importante parecer do que ser. Nossa. Então, é mais importante encobrir aquilo, né? Não, põe panos quentes, não, tá tudo bem, né? Tá aquela lagriminha de crocodilo, enxuga assim com um lencinho, tá tudo ótimo, né? E lá dentro tá um vulcão, né? Aquilo tá assim, a ponto de explodir. O que isso pode acarretar para uma pessoa em termos de saúde física e de um aumento considerado de outras doenças emocionais, um sentimento não tratado, o que isso pode acarretar, né? Como a gente vê, às vezes a pessoa tem um ressentimento que ela sente e sente de novo, ela ressente algo que ela não tratou, algo que ela não enfrentou, algo que ela não olhou e muitas vezes ninguém sabe, porque é tão íntimo, tão ruim de lembrar sequer, quanto mais verbalizar, contar para alguém. Tem a vergonha, tem a culpa, tem tudo. E então, deixa para lá. Deixa eu fingir que está tudo bem. Não vou mostrar para ninguém. Eu vou disfarçar, vou dissimular. Vou viver uma vida de aparência. Que cansativo, pesado, né? Cansativo, pesado. Não é verdade. Muita energia gasta, muita. né? Demais. E aí afeta tudo, né? Igual você falou, afeta o corpo. Você começa a ficar doente e aí vai afetando várias partes do seu corpo. E às vezes a pessoa nem se dá conta que algumas doenças que ela tá carregando é por conta de problemas emocionais que ela não tratou. Desencadeia, né? Desencadeia. Então, fica aqui um pensamento essa noite, né, para a gente considerar com carinho. Eu quero convidar vocês para o próximo podcast. A gente pode ser curada, né? A gente pode tratar do assunto, a gente pode acender a luz, a gente pode olhar com cuidado
para se dar conta, né? Primeiro, vamos olhar no espelho. Vamos olhar no espelho para... Uau, tá faltando uma dracma. Deixa eu ver onde foi que eu perdi. E mais, por que eu perdi? Sim. Né? Eu vou reencontrar com carinho, vou olhar com cuidado. Então, eu quero voltar a este assunto com vocês em outras oportunidades, Deus permitindo, né? E, então, acender a luz é importante, buscar do lado de dentro, né? Não procurar culpados e não tentar encobrir para viver de aparência e sim enfrentar realmente aquilo que precisa ser enfrentado. De preferência com uma amiga, sim, contando, claro, com o Espírito Santo, com sim, Deus, né? Nos vendo a partir do que Deus fala sobre o ser humano, sobre a própria pessoa de Jesus, que é a pessoa mais curada da face da terra, que mais sofreu na face da terra e que mais amou e perdoou em toda a história da humanidade, será assim para sempre, né? E queria só lembrar que a semana passada eu citei aqui Provérbios, né? E eu falei, falando da mulher virtuosa, né? Eu falei Provérbios 14. E eu falei, não, gente, aí a gente procurou e foi Provérbios 31. Na hora do nervoso a gente esquece, né? Mas Provérbios 14 fala, a mulher sábia edifica o seu lar. Então eu estava dentro da palavra. Tudo certo. Tá tudo certo, tá tudo certo. Ai, gente, que gostoso. Foi muito bom ter esse tempo com vocês. E eu espero que, de alguma forma, esse podcast ajude as mulheres, sim, incentive a cada uma buscar mesmo o que perdeu. Os seus valores que se mexe com você é porque tem valor para você, sabe? Às vezes a gente fala assim, não queria ser assim. Tá bom, você não queria, mas é. Então, o que você vai fazer, já que você é assim? O que pode ser feito para que a dor amenize ou a dor até seja realmente tirada, né, da sua vida? O que pode ser feito para que esse valor se aprimore, fique mais brilhante, mais visível, para que ele se multiplique talvez e transborde na vida de outras mulheres, né? Eu acho importante a gente falar desse assunto, da importância de você ser uma mulher curada. O que isso pode trazer de acréscimo para a sua vida, para os seus amigos, para a sua família, principalmente, para você mesma e talvez, e quem sabe, e eu diria certamente, para a glória de Deus, né? E para a sua felicidade. Obrigada, minhas queridas, por mais um tempo de compartilhar aqui conosco. Eu espero que esse podcast tenha ajudado você a pensar um pouco mais na sua vida, nos seus valores, nas suas dracmas. E escreve aí se você gostou, tá bom? Fale para suas amigas, para os seus amigos, envie aí o aviãozinho, né? Se inscreva no canal, por favor. E lembre-se que a gente pode, tudo podemos naquele que nos fortalece e o nome dele é Jesus. Gratidão. Deus te abençoe. Até a próxima. Até a próxima. Foi muito bom. Muito bom. Que tema. Adorei. A ideia de acender a luz. Acender a luz. Toda vez que a gente passar por alguma situação, acho que vai ficar isso muito claro. Acende a luz. Acende a luz. Porque na escuridão a gente não encontra nada. Nem a gente mesmo. Não. E esse também foi interessante. A gente já falou quase tchau, né, gente? Mas olha, quando Deus foi criar, que eu citei isso também, né? No último podcast, Deus foi criar, quando ele foi criar todas as coisas, a primeira coisa que ele criou foi a luz. Ele clareou tudo para depois preencher, né? Ele antes de fazer as coisas acontecerem, ele trouxe luz para ver por onde ele ia começar. Interessante isso, maravilhoso, né? Muito bom. Então, fica aqui o nosso abraço, nossa gratidão, agora sim. Um beijo, obrigada, até a próxima. Tchau, até a próxima. Até o próximo.